tarde, amigos. Aqui os falo Matheus Chibus do canal Psiquiatron. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que sejam membros de nível 3 para fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, que é o nosso curso de formação continuada. E que principalmente vocês rezem por mim e pelo meu pai. Meu pai agora está doente, né? Deem o like aqui no vídeo, é importante, tá? Que vocês deem o like. Bem, recentemente, Global Engagement Center, né? Que ele é um órgão do Departamento de Estado americano que é especializado em monitorar grupos críticos aos Estados Unidos pelo mundo. Eles fizeram um dossiê de crítica à nova resistência, que eles trataram a nova resistência, assim como o Rafael Machado, citaram nominalmente o Rafael Machado como o líder da desinformação russa na América Latina, e a nova resistência como principal vetor do que eles chamam de desinformação russa na América Latina, certo? Meio que você tem nesse dossiê, né, que eles montaram, esse report que eles fizeram um tratamento que é até mesmo um tanto injusto da nova resistência, né? Um tratamento assim que em certos momentos eles querem tratar a nova resistência como se fosse uma coisa demoníaca, etc. Mas eles acertam o seguinte, que dão até um nome assim meio pomposo, rede sincrética de desinformação, mas eles acertam o seguinte, né? Que de fato a nova resistência é um braço da influência russa no Brasil. O que é um tanto óbvio, e que o Brasil virou um centro mundial de difusão do eurasianismo, da quarta teoria política, né? Dessas ideias ligadas ao Dugin. Não chegou ainda essa questão de nomaquia ainda nesses grupos daqui do Brasil, porque a outlote brasileira é de nível intelectual baixo, né? Então eles não tem como acessar isso aí, não tem como entender bem esse negócio de nomaquia. Mas esses grupos, a nova resistência em especial, ela é algo que em primeiro lugar tem eles mais ou menos defendem abertamente as ideias do Dugin. E o Dugin é um agente russo. Ele é um agente russo, um agente declarado do governo russo. E o mais bizarro é o seguinte, é que no caso do Dugin, né, ele é um agente russo, ele é um agente de outro país, que defende os interesses de outro país, cujos seguidores no Brasil que o trazem para cá querem se dizer nacionalistas. Não, eles não são nacionalistas. Eles são defensores de um projeto de poder imperialista. Eles são defensores de um projeto de poder imperialista. Certo? Alguém pode querer criticar. Ah, mas não, Matheus. Mas a Rússia não é imperialista. Se ela está invadindo o país dos outros, como é que ela não é imperialista, meu amigo?
claro que é um projeto de poder imperialista. Certo? É claro que o regime russo atual é um regime imperialista. E uma pergunta aqui para todos vocês. Vocês acham que esse pessoal aí da nova resistência, se a Rússia ou a China invadissem o Brasil, eles ficariam do lado de quem? Ficariam do lado do Brasil ou do bloco russo-chinês? É claro que ficariam do lado do bloco russo-chinês, pessoal. É claro. De nacionalista, esse negócio aí não tem nada. E, infelizmente, a alt-right brasileira, ela degenerou, a alt-right brasileira degenerou para um grupo no qual a coisa mais importante é a defesa dos interesses do bloco russo-chinês. Inclusive, em uma coisa, esse dossiê acerta, né? Que o Dugin quer unir grupos da extrema direita e da extrema esquerda pelo mundo, especialmente na América Latina. Isso é verdade, porque o Dugin, ele fala abertamente em defesa do projeto de poder do Foro de São Paulo. Ele quer a união da América Latina no Foro de São Paulo. E só isso aí já é uma coisa que também já não é mais um projeto nacionalista. Alguém que defenda isso aí. O Foro de São Paulo é o que tem de menos, acho que é o que existe de menos nacionalista na América Latina. Você vai esvaziar, certo, as identidades nacionais dos países da América Latina em nome de um ideal comunista biônico chamado de pátria grande. Que nisso aí ele vai ser o maior agente de corrupção das tradições ibéricas da América Latina. Por exemplo, o Foro de São Paulo, ele é o grande implantador, só para citar aqui de uns 500 exemplos, né? Ele é o implantador na América Latina das pautas de educação da Unicef e da Unesco, né? Aquela desgraça lá de Paris, certo? Assim como também é o implantador de uma política, drogas, tudo isso aí, né? Aborto. O Foro de São Paulo, ele é o grande implantador disso aí. E a nova resistência apoia o Foro de São Paulo e apoia uma união da extrema direita no Brasil, da alt-right brasileira, com a extrema esquerda, com os aspectos revolucionários radicais da esquerda brasileira, mesmo que essa esquerda revolucionária, burocrática, nesse momento, esteja perseguindo a nova resistência. Por exemplo, exoneraram Rafael Machado do cargo dele na Defensoria Pública. Estão querendo tratar a nova resistência como um grupo de extrema direita que deve ser combatido. Querem tratá-la como um grupo de tendências fascistas. E é mesmo. Né? Mas a esquerda radical, com a qual o Dugin quer que esse povo colabore, no Brasil, ela vê a nova resistência e a alt-right de maneira geral como um monstrengo. Inclusive você vê como eles têm ódio a esse povo, como o diabo tem ódio à cruz. Inclusive, vejam que eles desviaram o alvo principal, desviaram o foco principal de sua oposição dos bolsonaristas para a nova resistência.
e para a alt-right brasileira, não para a nova resistência, mas para a alt-right brasileira de modo geral, certo? Querendo ver neonazismo em cada esquina. E nisso aí, né, quando você vai ver bem, mesmo nesse cenário, ainda assim, o pessoal da nova resistência ainda apoia a esquerda radical no Brasil. Você vê o nível de subserviência deles aos interesses do bloco russo chinês. A nova resistência apoia a esquerda radical no Brasil, mesmo com a esquerda radical perseguindo a eles. Já exoneraram Rafael Machado, demonizaram Rafael Machado também. Né? No caso, eles estão até sendo um pouco injustos. Para deixar claro o seguinte, que esse report também, né, certo? Está sendo até um pouco injusto em algumas coisas, né? Por exemplo, eles usam uma linguagem demonizando, certo, a ação da nova resistência como se eles fossem um grupo muito perigoso, né? O negócio, na verdade, não é assim. É um bando de malucos que não tem chance de prosperar no Brasil, embora a ideologia deles esteja se proliferando em grupos que não são a nova resistência. Grupos que não são eurasianos estão começando a engolir um discurso comunista. Agora, claro que quando você vai ver bem, nós também não podemos ser ingênuos, certo? Porque esse report aí, ele critica a nova resistência em muita coisa que ela tem de bom. Por exemplo, o que eles chamam de teorias da conspiração, né? De criticar o globalismo, certo? De fato, isso aí, a nova resistência tem razão. Estão criticando a nova resistência por falar mal de George Soros, Bill Gates e Greta Thunberg. Mas nisso eles têm razão. Nisso a nova resistência tem razão mesmo. Certo? E de fato, muitas críticas que eles fazem, certo? Do americanismo, certo? São críticas nas quais eles têm razão. São críticas nas quais eles têm razão. De fato, certo? Os Estados Unidos são uma unidade de ação histórica. Ao menos o governo americano, o establishment americano, são uma figura corruptora de fato. E muitas vezes o Dugin e o povo da nova resistência tem razão em apontar isso. Tem razão em apontar isso aí. Agora, não é porque você é contra o americanismo que você vai ter que buscar subsídio teórico para ser anti-americano, para ser crítico dos Estados Unidos, no Dugin, na nova resistência, no eurasianismo. Porque o que não faltam são coisas para você buscar embasar a sua crítica a certos aspectos dos Estados Unidos, mas também, né, sem ser idiota, né? Sem você também querer achar que os Estados Unidos não tem nada de bom, você querer
imaginar coisas malucas demais, né? Você não pode nem cair em um americanismo ingênuo no qual a direita brasileira já caiu muitas vezes, e nem você precisa entrar para a nova resistência, nem você precisa buscar subsídio teórico no Dugin e em outras ideologias, né, filofascistas ou filocomunistas de jeito nenhum. Né? Você não precisa disso aí. A grande maioria das coisas não cabe nem em um polo nem no outro. Agora, que o Brasil virou um nicho de ação do movimento duguinista e da propaganda russa, virou, certo? Virou, e diga-se de passagem, o Dugin, ele foi muito esperto em perceber isso aí. Perceber que o Brasil é um país que tem tanto as condições intelectuais quanto as condições político-econômicas para ser um centro e um núcleo irradiador do movimento dele. Né? Um centro irradiador do movimento eurasiano, movimento da quarta teoria política, movimento disso que ele chama de nome aqui e agora. E é isso. Né? Eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.